Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje contamos, talvez, a história mais bonita de todo o Mundial 2026, a de Cabo Verde. Os Tubarões Azuis vão disputar a sua primeira fase final de sempre, depois de quase 50 anos de história da seleção. Para um arquipélago lusófono com pouco mais de 500 mil de habitantes, chegar a um campeonato do mundo é, por si só, uma vitória gigantesca e uma fonte de orgulho não só para Cabo Verde, mas para toda a comunidade de língua portuguesa espalhada pelo mundo. Vamos conhecer o caminho até esta qualificação histórica, os jogadores que a tornaram possível e o que esperar dos Tubarões Azuis no Grupo H. Cabo Verde compete na CAF, a Confederação Africana, e está colocado no Grupo H, ao lado da Espanha, do Uruguai e da Arábia Saudita, três adversários com muito mais história e tradição em mundiais. De azul, em homenagem ao oceano que rodeia o arquipélago, são conhecidos como os Tubarões Azuis. É uma seleção pequena em recursos, mas que ao longo dos últimos anos foi crescendo de forma consistente, surpreendendo adversários muito maiores em competições africanas. No papel, Cabo Verde entra como o adversário mais acessível do grupo, mas chega a este Mundial com a motivação extra de quem está a viver, pela primeira vez, um sonho que parecia impossível há poucos anos. A seleção de Cabo Verde foi fundada pouco depois da independência do país, em 1975. Ao longo de quase 5 décadas, os Tubarões Azuis foram, na maior parte do tempo, uma seleção modesta dentro do panorama africano, sem grandes resultados de relevo internacional. Mas nos últimos anos, sobretudo na última década, o crescimento tem sido notável, com participações cada vez mais competitivas em campeonatos africanos das nações. Mesmo assim, ninguém esperava que a qualificação para o Mundial chegasse já em 2026. Quando aconteceu, foi recebida como o momento mais importante da história do desporto cabo-verdiano, uma espera de quase meio século finalmente recompensada. O caminho até esta vaga foi notável. Cabo Verde terminou em primeiro lugar no seu grupo de qualificação africana, à frente de seleções com muito mais tradição, como os Camarões. Ao longo de 10 jogos, os Tubarões Azuis somaram 7 vitórias e apenas uma derrota, uma campanha de outro nível. O momento da consagração aconteceu em outubro de 2025, no Estádio Nacional, em Praia, com uma vitória por 3-0 sobre a Suazilândia, que confirmou matematicamente a qualificação. A festa nas ruas de Cabo Verde, e em todas as comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo, foi histórica, com direito a moeda comemorativa e selo postal especial para assinalar o momento. Uma das chaves desta história é a diáspora. Cabo Verde tem pouco mais de 500 mil de habitantes no arquipélago, mas estima-se que existam entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas de origem cabo-verdiana espalhadas pelo mundo, sobretudo em Portugal, em França e nos Países Baixos. O selecionador, conhecido como Bobista, conseguiu convencer muitos jogadores nascidos nesses países, filhos ou netos de imigrantes, a representar Cabo Verde. Dos 26 convocados para esta fase final, 14 nasceram fora do arquipélago. Sem clubes profissionais em Cabo Verde, é precisamente esta ligação à diáspora que permite à seleção reunir um nível de qualidade que seria impensável apenas com jogadores locais. O homem por trás desta proeza chama-se Pedro Brito, mais conhecido como Bobista. Foi ele quem teve a paciência e a visão para construir, ao longo dos últimos anos, um projeto coerente, ir buscar talento à diáspora, dar identidade tática à equipa, sobretudo, instalar nos jogadores a crença de que era possível chegar a um Mundial. Sob o seu comando, Cabo Verde tornou-se uma equipa organizada, difícil de bater, com um bloco defensivo sólido e capacidade de explorar contra-ataques. Bobista tornou-se, da noite para o dia, um herói nacional, o homem que liderou os Tubarões Azuis até ao momento mais importante da história do futebol cabo-verdiano. Para o público português e lusófono, esta história tem um significado especial. Cabo Verde é um país irmão com uma língua, uma cultura e uma história profundamente ligadas a Portugal, e muitos dos seus jogadores cresceram ou nasceram em terras portuguesas. Por isso, é natural que muitos adeptos portugueses adotem os Tubarões Azuis como uma espécie de segunda seleção do coração neste Mundial, sobretudo numa estreia tão dura como a que os espera. Ver uma seleção lusófona, pequena, a debutar numa fase final é também uma forma de toda a comunidade de língua portuguesa celebrar este momento como seu, independentemente do resultado dentro de campo.
O plantel de Cabo Verde não tem estrelas conhecidas do grande público, mas tem jogadores competitivos, muitos a atuar em campeonatos europeus de bom nível. Um dos nomes mais falados é o guarda-redes conhecido como Vozinha, fundamental ao longo da qualificação pela sua segurança e pelas defesas decisivas em momentos importantes. A equipa não vive de individualidades, mas sim de um espírito coletivo muito forte, de uma organização defensiva sólida e de jogadores que correm uns pelos outros do primeiro ao último minuto. É esse espírito de união, mais do que qualidade técnica isolada, que tem sido a marca de água desta geração histórica. Vamos então ao Grupo H. Cabo Verde estreia-se da pior maneira possível, no papel, frente à Espanha, atual campeã europeia e uma das favoritas ao título mundial, a 15 de junho, em Atlanta. É um teste brutal logo ao primeiro jogo. Seguem-se os duelos com o Uruguai e com a Arábia Saudita, adversários também mais fortes no papel, mas onde uma surpresa parece menos impossível. Realisticamente, somar pontos será uma tarefa muito difícil. Mas para os Tubarões Azuis, mesmo perder com dignidade ou conseguir um resultado positivo pontual já seria histórico. Tudo o que vier a mais será uma festa para o pequeno arquipélago. Mais importante do que os resultados dentro de campo, está aquilo que esta presença significa para o futuro de Cabo Verde. Milhares de crianças vão crescer a ver a sua seleção a jogar contra alguns dos melhores do mundo, algo que parecia impensável há poucos anos. Esta exposição mundial pode atrair mais investimento para o futebol cabo-verdiano, inspirar uma nova geração de jogadores e dar visibilidade internacional a um país pequeno mas com uma cultura riquíssima. Independentemente dos resultados, Cabo Verde já ganhou. A sua simples presença no Mundial é, por si só, uma vitória que vai ficar para sempre na memória coletiva do país. O governo de Cabo Verde já assinalou este momento histórico com uma moeda comemorativa e um selo postal especial, gestos simbólicos que mostram a dimensão deste feito para a identidade nacional. Mas a celebração ultrapassa as fronteiras do arquipélago. Em Lisboa, no Porto, em Roterdão, em Paris, onde quer que existam comunidades cabo-verdianas, este Mundial será vivido com uma intensidade especial. É um lembrete de que o futebol consegue unir um povo espalhado por vários continentes em torno de um único sonho e de que, por vezes, a história mais bonita de um Mundial não está nos favoritos, mas nos pequenos países que conseguem chegar onde nunca tinham chegado. Então, o que esperar de Cabo Verde em 2026? Realisticamente, a fase de grupos será muito difícil, perante adversários de outro patamar. Mas o objetivo já está, em grande parte, cumprido: estar lá, representar com dignidade e mostrar ao mundo que o futebol cabo-verdiano tem qualidade e organização para competir, mesmo contra gigantes. Se conseguirem um golo, um ponto, ou até uma vitória surpresa, será motivo de festa nacional durante anos. Achas que os Tubarões Azuis vão conseguir surpreender alguém neste Grupo H? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!